Boa noite, irmãos, graça e paz. É com muita alegria que nós nos reunimos mais uma vez aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, cultuar o seu nome, o único Deus digno de toda honra e de toda glória. E é motivo de alegria todas as vezes que isso acontece. Neste momento, a nossa fé certamente é renovada, nós somos alimentados pela pregação da palavra de Deus e através da comunhão dos santos, nós também somos fortalecidos. É importante dizer que a igreja, ela é a comunhão, é a congregação daqueles que foram salvos, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. E certamente, meus queridos, uma das maiores bênçãos de ser igreja é que a solidão, ela não faz parte da vida do crente. Nós hoje tivemos uma mensagem muito edificante, ministrada pelo nosso querido irmão Henrique, onde ele falou a respeito disso, né? A questão do fortalecimento mútuo, e nós precisamos exercitar este fortalecimento. Vivemos num mundo cheio de dramas, todos nós temos as nossas dificuldades, mas quando nós estamos no meio do povo de Deus, nós estamos no meio de um povo cujo propósito é glorificar a Deus, e certamente nós temos desafios comuns, é o desafio da santidade, é o desafio da mortificação da carne e também enfrentar os desafios da vida, as dificuldades. E certamente quando o irmão ele está fraco, o outro está forte, e aí nós podemos trocar, comungar da mesma esperança, e a nossa esperança está no nosso Deus, que é o nosso refúgio, em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Um certo pastor, ele colocou a seguinte mensagem a respeito, né? Ele traz a seguinte mensagem a respeito da adoração. Ele diz o seguinte: a adoração é a estratégia pela qual interrompemos a nossa preocupação com nós mesmos e nos apresentamos ante a presença de Deus. Que as nossas preocupações elas sejam lançadas na presença do Senhor. A palavra de Deus diz que Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza. Como nós aprendemos hoje pela manhã, a nossa esperança, o pecado, ele desvirtuou a orientação da nossa esperança. Mas em Cristo Jesus, nós podemos reverter a nossa esperança, consolidar, firmar a nossa esperança naquele que inclina os seus ouvidos para escutar o nosso clamor. Eu gostaria nesse momento de fazer uma oração exatamente nesse sentido, pedindo que Deus, através do seu Santo Espírito, Ele possa nos acalmar na sua presença e que nós possamos fazer exatamente o que foi expresso nessa ideia muito feliz na minha visão desse autor, né? Nós interrompermos a nossa preocupação com nós mesmos e nos colocarmos ante a presença do único Deus vivo, verdadeiro, Salvador, o Deus que nos acolhe e nos conforta nas nossas tribulações e nos faz perseverar no seu caminho. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Deus, pela graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor derramados em nossas vidas através de Cristo Jesus. Nós te pedimos que os nossos corações possam estar abertos, Senhor, a escutar a tua mensagem, na expectativa daquilo que o Senhor já tem preparado para nós nessa noite. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor tire todas as nossas preocupações, que nós possamos nos apresentar diante de Ti com sinceridade nos nossos corações e que sinceramente também possamos confessar os nossos pecados e também, Senhor, mostrar que Tu és um Deus grande, grandioso, soberano sobre todas as coisas e nós somos pequenos, nós somos frágeis, nós precisamos de Ti, Senhor. E nós Te rogamos que os nossos corações e as nossas mentes estejam plenamente dedicados neste momento, que é voltado para glorificar o Teu nome, pela salvação em Cristo Jesus. E porque sabemos que Tu és um Deus de amor, de misericórdia, um Deus providente, que em tudo nos acolhe, Senhor. Dá-nos a Tua graça, que nós possamos buscar a Tua presença com sinceridade de corações, e que nós possamos ser agraciados pelas misericórdias especiais voltadas àqueles que se reúnem conforme a Tua vontade, Senhor. Louvado seja o Teu nome, nós te oramos e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, peço que os amados abram suas Bíblias no Salmo 146.
nós vamos fazer uma leitura alternada, mesmo assentados. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares. Salmo 146. A fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Leamos. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Amém. Meus queridos, esse salmo ele é dividido em 3 momentos, né? Existe aqui nos versículos o versículo 1 e 2, ele fala do nosso compromisso com o louvor, né? Aleluia, louva a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. No segundo momento ele fala da confiança colocada nas mãos erradas, ele fala da fragilidade do homem, né? E no final, nos versículos de 5 a 10, ele fala da esperança bendita. Ele fala, no versículo 8 aqui ele diz: o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Neste momento, eu gostaria que nós dedicássemos alguns minutos à oração, como nós fazemos aqui na nossa igreja. Nós vamos orar pelos nossos irmãos enfermos, né? Exatamente na esperança de que o nosso Senhor, Ele é o Senhor que levanta os abatidos, né? Irmãos que estão passando por dificuldades, irmãos que passaram por processos cirúrgicos. Nós vamos orar para que o Deus da nossa esperança, esse Deus que, como a palavra diz, levanta os abatidos, Ele possa visitar com misericórdia, com providência, a vida desses irmãos. Para tanto, eu convido o nosso querido irmão e presbítero Edilson. Oremos. Neste momento, cada irmão, cada irmã coloque também os seus pedidos, juntamente comigo, orando comigo, intercedendo pelos enfermos, pelos irmãos que fizeram cirurgia, que estão com dificuldades nessa área, amigos, vizinhos, pelas famílias. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como o Senhor tem uma aliança com o teu povo, tenha neste momento misericórdia, piedade e compaixão, Senhor, daqueles que vivem momentos difíceis, Pai, nesse momento de dificuldade na área da saúde, aqueles que estão sofrendo pelas sequelas até, inclusive, dessa pandemia. Que o Senhor esteja fazendo a tua visitação, Pai, a todos os irmãos, que são muitos, que os pedidos, que o Senhor conhece e sabe a individualidade, particularidade, intimidade de cada um. Que o Senhor esteja, Pai, com tua mão poderosa e o teu bálsamo de cura, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus em que nós temos confiança, como foi colocado aqui pelo salmista, que nós devemos confiar. O Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor restaura as feridas, o Senhor é o Deus
que agiu, Pai, na antiguidade, no Antigo Testamento, de forma poderosa, que o Senhor continue agindo no meio da tua igreja, Senhor, abençoando, levando a cura, a restauração da saúde dos irmãos da igreja, desses pedidos que estão sendo colocados aqui diante do Senhor, que nós sabemos da tua soberania, que o Senhor é o Deus que tudo acontece conforme a soberania da tua vontade. O Senhor esteja, Pai, no meio da tua igreja, abençoando, Pai, cuidando, curando, restaurando. E em especial nós colocamos, Pai, a vida dos nossos irmãos Gilson, da irmã Messia, que o Senhor visite, Pai, que a irmã Messia que foi submetida a uma cirurgia, que o Senhor esteja cuidando dela, Pai, restaurando a sua saúde, para que ela venha, Pai, ser curada totalmente. Colocamos também os nossos irmãos idosos, Pai, a nossa irmã Jaci, a irmã Rosa, a irmã Tereza, a irmã Eunice, a irmã Maria José, que o Senhor esteja, Pai, cuidando e um carinho todo especial, Pai, por esses irmãos que muito contribuíram na tua obra, no teu reino, que o Senhor esteja visitando, Pai. Visita os demais irmãos, o irmão Romildo, Pai, que está com uma dificuldade no joelho, que o Senhor esteja com teus servos, Pai, teu servo leal e fiel a ti, que o Senhor esteja cuidando, Pai, da vida dele, da irmã Ivonete também, Senhor, e de todos os nossos irmãos e irmãs que o Senhor sabe as dificuldades nessa área, seja com cada um, Pai, que o Senhor esteja abençoando a nossa igreja, a família, que seja, Pai, uma bênção especial sobre as famílias da Igreja Presbiteriana do Centenário, Pai, porque as famílias fortes vai fortalecer a tua igreja e o teu reino. Que o Senhor abençoe tudo que for realizado aqui, que seja para a honra e glória do teu nome. Usa, Pai, a liderança, o dirigente do culto, o pregador desta noite, que o Senhor esteja abençoando, meu Deus. Abençoe também o conselho da igreja, as programações deste segundo semestre, de agosto a dezembro, que o Senhor esteja recebendo e abençoando, Pai, esteja em concordância com o Senhor. Abençoa, Pai, este momento, o nosso país também, a nossa nação, o nosso estado, as autoridades constituídas, os políticos. Senhor, dê sabedoria, Pai, e dê também sabedoria à tua igreja, para que saiba de forma consciente escolher os seus representantes. Muito obrigado, Senhor, te louvamos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos fazer mais uma leitura bíblica, e agora eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Efésios, no capítulo 1. Nós leremos no capítulo 1, os versículos de 3 a 14. As bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. Efésios, capítulo 1, nós leremos os versículos de 3 a 14. Leamos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo,
Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo, segundo os estudiosos, ele exalta a Deus pelo conhecimento, pela mensagem aqui, como ele diz aqui, de toda sorte de bênção celestial nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, essa porção aqui da palavra de Deus é considerada uma doxologia, é um grande hino de louvor que o apóstolo Paulo ele traz para exaltar o nome do nosso Deus pelas bênçãos da salvação em Cristo Jesus. E é interessante que ele aqui, ele apresenta a Trindade e como a Trindade participa no processo da salvação. E o que me chama a atenção é que em cada momento em que ele expressa a obra de Deus, do nosso Deus Pai, o Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele glorifica. No capítulo 6, antes ele diz, nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele mesmo nos concedeu gratuitamente no amado. No capítulo 12, ele fala, a fim de sermos para o louvor da glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. E depois que ele fala do ser do Espírito Santo, ele mais uma vez diz, em louvor da sua glória. Certamente, meus irmãos, fica claro que aqueles que foram salvos, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, eles têm todo o seu propósito convertido, revertido para o louvor da glória, da graça do nosso Deus. E certamente, todos os irmãos sabem, que um dos nossos símbolos de fé, a primeira pergunta é, qual é o fim principal do homem? E a resposta é, glorificar a Deus e nos alegrarmos nele eternamente. Deus seja louvado, porque nós estávamos perdidos e por ele fomos encontrados. No capítulo 2, ele fala da situação do homem apartado da graça, que é a motivação, que é aquilo que leva Deus a salvar, a aplicar toda essa salvação. Nós estávamos mortos, mas pela graça de Deus, hoje nós somos vivos em Cristo Jesus, e que nós possamos adorá-lo com a intensidade dos nossos corações. E agora eu convido os irmãos do louvor para que possamos fazer também cantando louvores ao nosso Deus. Amém, igreja? Boa noite. Vamos louvar o Senhor. Convido a você que pode, fique de pé conosco. Nós vamos cantar a canção que fala sobre o nosso Deus, o que Ele é para nós. E por tudo que foi lido aqui na nossa abertura, por isso nós louvamos ao Senhor, não é? Por isso que nós estamos aqui nessa noite. Por tudo que foi lembrado aqui no nosso meio, quem Ele é para nós. Vamos fazer isso juntos? Amém. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver.
tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu, humilde vieste à terra que criaste, e por amor pobre se fez. Eu vim Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para... Vim para adorar. eu vim Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá. Eu nunca saberei o preço. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. eu vim Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. O nosso Deus, Ele realmente, Ele é maravilhoso, Ele é amável, Ele é bondoso.
Ele está no nosso meio e Ele deseja ser adorado. Amém? Há uma canção que eu gosto muito, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Então, não importa, todos louvarão ao Senhor. A palavra do Senhor diz que todo ser que respira louva ao Senhor. Amém? Vamos louvar com as nossas palmas. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito, Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Lá, 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 Remidos comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Lá, 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 lá. e E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Lá, 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 lá. bendito, Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. amém. Amém. Todo tempo eu louvarei ao Senhor. Você pode dizer isso comigo nessa noite? Vamos lá, todos juntos? Nossas palmas. Todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu
te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Só a igreja. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Amém. Mais uma vez, todos juntos. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Amém. Meus irmãos, nós vamos cantar mais uma canção, em louvor ao nosso Deus, e os irmãos terão a oportunidade de trazer, de devolver o dízimo e as ofertas, sempre lembrando aos nossos queridos visitantes, que este é um compromisso da igreja, mas que se você quiser contribuir, que faça com alegria no coração. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas.
e com misericórdia demonstrado amor. Minha alma engrandece. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo é o Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Suas vozes. Santo, Santo, Santo és Senhor. Santo, Santo, Santo és Senhor. Amém. Amém, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse privilégio que temos de te louvar, de te adorar, Deus. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Deus. Recebe nossas ofertas, Deus. Abençoa o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Neste momento nós vamos convidar o nosso querido irmão Henrique, que será o pregador desta noite, né? Esse Deus grandioso, Ele é um Deus que fala com a sua igreja. Ele fala através da sua palavra e através de homens que Ele escolheu para pregar o Evangelho. O Evangelho ele precisa ser pregado para os de fora e também para a igreja, a fim de renovar as nossas afeições espirituais e renovar o nosso sentido de gratidão a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Vamos chamar também as crianças, né? Vamos orar também por elas. Há toda uma programação feita especialmente para elas. Vamos orar, vamos aqui. Vamos orar. Deixa todo mundo chegar aqui. Santo Deus, eterno Pai, nós continuamos aqui na Tua presença. E agora nós te pedimos pela vida do nosso irmão Henrique, que trará a mensagem nesta noite, que nós possamos ser alimentados, Senhor, pela Tua palavra, que os nossos corações estejam abertos para escutar a verdade que será pregada nesta noite, e que nós possamos ser aperfeiçoados por ela, que a nossa gratidão seja
aumentada, Senhor, quando escutamos a Tua mensagem, que o nosso espírito possa ser alimentado, que nós possamos receber com avidez, Senhor, o alimento espiritual que nesta noite está preparado para nós. E também te pedimos pela vida das nossas crianças, que elas possam também, Senhor, ser alimentadas pela Tua palavra, pela pregação que será ministrada para elas também. As abençoa, Senhor, nós te pedimos e por fé te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor. Quem está nos visitando aí nessa noite? Levanta a mão para que a gente conheça os nossos queridos. Levante a mão. Deus abençoe, seja bem-vindo. Quem mais? A Flávia, amiga nossa. Só, né, meus irmãos? Sejam bem-vindos, que vocês se sintam confortáveis em nosso meio, e é uma alegria muito grande nós recebemos os irmãos. Abra a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo 2, do verso 1 ao 15. Colossenses capítulo 2, do verso 1 ao 15. Podemos ler? Diz assim: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Verso 2: Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial,
removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, nós somos gratos, Pai, por Tua palavra, somos gratos por estarmos aqui como igreja, na comunhão dos santos, na Assembleia dos Santos, Deus, ouvindo mais uma vez a Tua palavra, compartilhando daquilo que o Senhor nos deixou, nos revelou. Que o Senhor nos ajude, Pai, a entendermos a mais da Tua palavra, que o Senhor nos ajude, Deus, ilumina nossas mentes, para que possamos, Pai, crescer em conhecimento, crescer em maturidade, Deus. Assim nós te oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos os lugares que frequentamos existem conjuntos de regras. Se você chegar lá em casa 3 horas da tarde, eu te garanto que não terá almoço. Se você chegar 11 horas da noite, não terá o jantar, porque lá em casa nós temos o nosso costume, nosso hábito. Se você morar em condomínio, existem as regras do condomínio. Se você trabalha numa empresa, a empresa também possui as suas regras, a sua ética, a sua forma de viver. E meus irmãos, nós, enquanto cristãos, enquanto irmãos em Cristo, enquanto igreja, nós temos a nossa forma de viver, que não foi elaborada por homens, mas nós seguimos aquilo que está nas Escrituras. Nós falaremos e meditaremos um pouco nisso hoje à noite, naquilo que o Senhor nos ensina e naquilo que o apóstolo Paulo ensinou a estes irmãos, acerca daquilo que devemos guardar, acerca dos cuidados que devemos ter, acerca da sã doutrina, da doutrina da igreja. E por vezes a gente acaba se confundindo do que é igreja. Igreja não é um conjunto de pessoas que se reúne do jeito que quer, para fazer o que querem, aquilo que acham melhor. Mas igreja do Senhor, uma igreja bíblica, é uma igreja pautada nas Escrituras. Fazemos, vivemos aquilo que entendemos, aquilo que interpretamos nas Escrituras Sagradas. Fazemos e obedecemos. Assim cremos, assim continuaremos a fazer. E em um mundo tão volátil, tão diferente, com uma constante mudança, em um mundo que se renova em conceitos, em filosofias, em ensinamentos, por vezes nós somos até indagados o porquê fazemos tais coisas. Não seria um retrocesso? Não seríamos retrógrados? O porquê que mantemos uma sã doutrina, ainda que antiga? E esse é o nosso objetivo nessa noite, meditarmos acerca do que fazemos aqui. Meditarmos acerca do que somos enquanto igreja. Meditarmos acerca da sã doutrina, daquilo que devemos preservar, daquilo que devemos ter zelo. Daquilo que não é a minha vontade, Henrique, não é a sua vontade, mas a vontade de nosso Senhor. E o nosso papel é preservar. O apóstolo Paulo, ele, nessa carta, e é uma carta interessante porque Paulo ainda não tinha estado com os irmãos. Epáfras havia fundado algumas igrejas, um companheiro de Paulo. E Paulo, neste momento, estava preso e ao mesmo tempo preocupado com estas igrejas. E esta carta, ela tem esse tom: Paulo cuidando da igreja, Paulo se preocupando com os erros, com as sutilezas que adentravam na igreja. A perícope que eu enxergo nesse texto seria enorme, o trecho. Eu parei no 15, mas eu pretendo falar brevemente dos versículos seguintes. Mas Paulo, ele começa dizendo,
no verso 1 do capítulo 2, dizendo assim: gostaria que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Esse termo aqui, traduzido por luta, foi um termo que Erasmo traduziu como ansiedade, como se Paulo tivesse grande ansiedade pelos irmãos, pelo cuidado dessa igreja. Mas eu entendo que o termo luta, esforço, é muito melhor. Paulo literalmente estava se esforçando muito em cuidar dessa igreja, em apacentar, porque ele estava preso, estava distante. Eu imagino o cuidado de Paulo em cada palavra, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo, amando, cuidando, zelando pela sã doutrina. E por sua limitação de não poder estar com os irmãos e perceber que algumas sutilezas, algumas filosofias, alguns pensamentos errados tentavam entrar no meio da igreja. A questão do falso ensino, da falsa doutrina, sempre esteve presente dentro das igrejas, sempre. Nós vemos em praticamente todas as cartas o cuidado, o zelo. Vemos em Apocalipse também o Senhor falando sobre o zelo com aquilo que Ele havia deixado para a igreja. E Paulo, ele começa dizendo isso, preocupado com eles, e no verso 2 ele diz: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. O desejo de Paulo era confortar e encorajar a estes irmãos. O desejo de Paulo era preservar a sã doutrina no meio daquele povo. Coisas que devemos olhar para as Escrituras e devemos nos preocupar também. Porque nós não devemos fazer aquilo que dá certo. Qual a receita de bolo para a igreja crescer, lotar? Será que é isso que fazemos domingo após domingo? O nosso objetivo nunca foi ser uma igreja gigantesca. O sucesso da igreja, ela não é medida pela quantidade de membros, mas pela fidelidade às Escrituras. O que fazemos semana após semana é leitura da palavra, é dedicação às Escrituras e manter aquilo que o Senhor nos deixou. Porque de fato, meus irmãos, o que nos importa é agradar ao nosso Senhor. Queremos ser achados obedientes ao Senhor. Eu sei que todos nós temos muitas ideias, muitas sugestões, e às vezes a gente entra numa igreja com o ímpeto de melhorar, de fazer crescer, de criar novas situações, e às vezes a igreja não se abre para o novo da gente, né? Mas, meus irmãos, o que precisamos meditar é que tudo que fazemos por um motivo. O nosso culto é desta forma porque enxergamos que é desta forma que a igreja prescreve o culto. Nós temos um princípio que regula o nosso culto. A palavra de Deus é pregada, ainda que você diga, talvez seja um pouco cansativo esse estudo, por que não melhorar com uma pitada de sabedoria, não tem? Gota de sabedoria, né? Por que não resumir e fazer mais músicas? Tudo que nós fazemos tem um motivo, meus irmãos. E esse motivo, ele é extraído das Escrituras. O porquê nós temos a nossa EBD, porque nós temos um motivo, o estudo da doutrina, o aprendizado. O porquê temos o nosso momento de oração e de doutrina na semana, nós temos um motivo. E Paulo, ele manda essa carta para os irmãos, inspirado por Deus, com o desejo de confortar e encorajar. Que nessa noite sejamos encorajados a nos mantermos firmados na sã doutrina, fiéis à palavra de Deus. Como igreja do Senhor, fidelidade deve ser o nosso alvo. E ele diz, vinculado juntamente em amor. Esse termo utilizado é um termo até bonito no grego.
Simbibastentes, dá até para colocar o nome do filho assim, né? Mas esse termo, ele significa unidos em amor, ou também pode significar instruídos em amor. Nós seremos confortados e vinculados e instruídos em amor. E o objetivo de Paulo é que eles tivessem toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. A igreja prega sobre Deus, sobre Cristo, sobre o mistério revelado. Eu sei que talvez você assista um pouco de YouTube e você diz, não, nem todo lugar é assim. Às vezes, né, tem aquela pregação que eu busco, né, motivacional, não tem? Eu quero alguém que diga, olha, você é tão importante quanto Jesus. Tem pregação assim no YouTube. Eu quero alguém que diga que você merece todas as coisas neste mundo. Eu quero alguém que diga e que me fortaleça, que me motive a ser um grande empresário. Mas, meus irmãos, o nosso objetivo é buscarmos o entendimento, a convicção daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque o que importa é conhecermos mais ao nosso Senhor. E como o nosso irmão Vasco trouxe aqui, o nosso objetivo é glorificarmos a Deus. É a Bíblia que vai nos dizer quem é o nosso Senhor e como glorificamos a Deus. Devemos ser felizes nesse sentido, nos alegrarmos, sermos gratos em viver desta forma, com esse estilo de vida, vivendo para a glória do nosso Deus, instruídos neste amor que aponta o nosso Senhor. O verso 3 ele continua dizendo: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Sabe, meus irmãos, todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento, essa riqueza é uma convicção sobre o que é verdadeiro, sobre o ensino verdadeiro, é um discernimento sobre o que é correto e o que é errado em nosso meio. É um conhecimento mais profundo de Cristo e um cuidado, uma atenção ao falso ensino. Paulo aqui ele encoraja os irmãos a olharem para Cristo, dizendo que os tesouros da sabedoria seriam encontrados em nosso Senhor. E a palavra aqui, ocultos, é no sentido de escondido, de guardado. A riqueza, os tesouros da sabedoria estão guardados em nosso Senhor, estão mantidos em nosso Senhor. Essa é a riqueza do conhecimento, meus irmãos. É essa alegria, é esse tesouro que devemos buscar. O conhecimento verdadeiro vem de uma fonte que é o nosso Senhor. Nenhum outro conhecimento deve competir ou se igualar. Existem áreas que pertencem somente à teologia, como por exemplo a criação do mundo. Todas que tentam trazer uma nova tese vão falhar e não podem competir com as Escrituras. De fato, nós em nossas escolas ouvimos teorias, aprendemos, fazemos prova sobre essas teorias do evolucionismo e tantas outras teorias. Mas entendemos que essa é uma área que pertence à teologia. É a Bíblia que nos diz como todas as coisas foram criadas. E foi pelo nosso Senhor. As questões éticas que envolvem aborto, que envolvem tantas outras questões que estão em voga no momento, não cabem a qualquer ciência, a medicina ou qualquer outra fonte de conhecimento. Porque nós, enquanto igreja, nós temos um tesouro, e esse tesouro da sabedoria vem de nosso Senhor. É Ele que nos diz o que devemos crer acerca disso. O nosso objetivo é buscar a vontade de nosso Deus. Então, no que tange a esses assuntos, nós olhamos para as Escrituras e dela extraímos conhecimento.
e como igreja do Senhor, buscamos a fidelidade àquilo que nos foi revelado, aquilo que o Senhor revelou em sua palavra. E aí ele continua dizendo: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Quando a gente continua lendo Colossenses, a gente vê uma série de problemas, uma série de doutrinas complicadas, um cerimonialismo judaico tentando retomar, práticas, regras que buscavam vencer os pecados, buscavam trazer uma espiritualidade dentro da igreja. E nos nossos dias as coisas não são diferentes, meus irmãos. Basta assistir um pouco de YouTube, de programa de TV, e você enxerga pessoas criando novas regras para uma boa espiritualidade. Novo estilo de se viver igreja. A igreja do futuro é no mundo metaverso, né? Já ouviram essa frase? Eu olhei num site outro dia. Ajudo você a implantar a sua igreja no mundo metaverso. E várias teorias. E trazemos conceitos da administração para crescimento na igreja, conceitos do marketing, mas pautados não nas escrituras, porque tais conhecimentos são bons e submissos à palavra de Deus, mas trazemos conhecimentos buscando encher uma igreja, buscando o sucesso medido pela quantidade de membros. Mas Paulo, ele se preocupa com esses irmãos, e ele busca exterminar todo tipo de conhecimento que não é extraído das Escrituras. Meus irmãos, existem muitas sutilezas entrando no meio da igreja. Existem muitas filosofias, muitos conhecimentos que divergem com a palavra de Deus. Talvez o mais comum que temos ouvido é que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela apenas contém a palavra de Deus. Isso é um risco tremendo. Isso é um conceito absurdo, inaceitável. Se existe algo que é inegociável para nós, é a palavra do Senhor. É nela que temos o conhecimento de Deus, o conhecimento de todas as coisas, inclusive de nós mesmos. Mas esse tipo de ensino vem crescendo, e nós precisamos observar as pequenas coisas, as sutilezas que vão entrando em nosso meio, e começar a nos cercar da palavra de Deus, da doutrina do Senhor. De fato, nós cristãos, nós nos dedicamos bastante ao estudo da palavra. De fato, o nosso culto tem 1 hora de sermão, talvez tenha até mais hoje. De fato, a gente tem culto de doutrina, a gente tem EBD. E de fato, meus irmãos, nós precisamos da palavra de Deus, porque o nosso objetivo é fazer igreja do jeito que o Senhor nos ensinou. É se manter pautados na sã doutrina do nosso Deus. Eu sei que nós temos muitos conceitos e por vezes tentamos implantar, talvez não por maldade, mas o que nos direciona é o ensino da palavra de Deus. É esse conhecimento que Paulo está falando aqui. E ele continua dizendo que, no verso 5, dizendo que ele estaria com eles em espírito, se alegrando e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Sabe, meus irmãos, o problema da falsa doutrina é que ela tira a nossa firmeza em nossa obediência ao Senhor. Ela nos desvirtua, ela nos desvia daquilo que o Senhor nos deixou.
E ele continua dizendo: como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. E essa palavra andai significa viver nele. Nós não recebemos a Cristo como uma pessoa em nossas vidas. Nós recebemos a Cristo, como diz o verso 6, mas como Senhor sobre nossas vidas. Quando nós andamos com Deus, quando nós nos colocamos como servos dele, nós recebemos o seu ensino, as suas ordenanças para as nossas vidas. Não é apenas dizer eu tenho Cristo como Senhor, mas nós precisamos andar nele segundo a vontade dele, do jeito que ele nos ordenou. O nosso objetivo, quando lemos as Escrituras, é meditar no que ela diz. E uma vez entendendo o que ela diz, nos submetemos a ela. E o Senhor preparou servos maravilhosos que conduzem a igreja. Nós temos o nosso pastor, homem tão dedicado à palavra, tão inclinado ao ensino, que se dedica às Escrituras, esmiuçando cada doutrina, cada ensinamento. Até no culto de Natal, naquela peça que assistimos, o quão rica era em teologia, em ensino, falando sobre as alianças do nosso Deus. Essa é a preciosidade da igreja de Cristo. Esse é o verdadeiro conhecimento que devemos buscar, que devemos nos alegrar, que devemos manter, que devemos preservar, conservar. E o verso 7 diz: nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos. Radicados, edificados, confirmados, todos os verbos em voz passiva. O Senhor fez tudo por nós. E essa receita é que nos leva para longe das falsas doutrinas. Meus irmãos, nós temos uma instrução a seguir. Nós temos uma forma de se viver, uma forma de viver nossas vidas. Eu devo viver como pai de família do jeito que a Bíblia me ensina a viver. Eu devo viver como profissional do jeito que a Bíblia me ensina. Eu devo viver todas as coisas do jeito que a palavra me ensina. E como igreja do Senhor, o que nós buscamos é fidelidade às Escrituras. Fidelidade. Queremos ser uma igreja fiel naquilo que o Senhor nos deixou. E aí, meus irmãos, doutrina e comportamento, teologia e ética são inseparáveis. Inseparáveis. O estudo da doutrina me leva a um comportamento. Esse é o objetivo da doutrina. O estudo da teologia me leva a um comportamento ético. Esse é o objetivo da teologia. E ele continua dizendo no verso 8: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O tom aqui é de alerta, meus irmãos, de zelo, de cuidado, de abrir nossos olhos para o que está entrando em nosso meio, para o que estamos fazendo. E esse termo aqui, traduzido como vos venha a enredar, significa raptar. Os falsos ensinos, eles nos tiram da obediência à sã doutrina, do caminho correto, do fazer de forma correta, do jeito que o Senhor nos ensinou. O apóstolo Paulo, ele não está falando da filosofia enquanto matéria. É só nesse texto que aparece o termo filosofia. Mas ele está falando de todo o ensino que venha entrar em conflito com as Escrituras. Você pode conhecer outras teorias, você pode conversar com pessoas que defendem tais teorias, não há problema nenhum. Mas isso em nossas vidas, em nosso meio, não deve entrar em conflito. Ainda que chamem
você de retrógrado, de machista, de conservador, de abusivo, né? A lei da palmada dizia que o pai que instruía seu filho, além de palavras, era abusivo, não era assim? Ainda que surjam essas coisas, nós, enquanto cristãos, entendemos que nada pode competir com as Escrituras. E nesses pontos, nós ficaremos com a sua palavra, com a palavra do nosso Senhor. O falso, ele não tem lugar quando nós estamos dedicados ao verdadeiro conhecimento. E nosso papel, por vezes, é compartilhar uns com os outros isso. É quando alguém diz, olha, eu fico chateado com a igreja, porque a igreja erra em A, B, C, D, e às vezes a pessoa entra em algo que é doutrinário, que faz parte da nossa obediência às Escrituras. Tem coisas que são negociáveis, horário do culto, a cor da cadeira, são coisas que a Bíblia não determina. Cada igreja faz de um jeito. Mas existem coisas que não são negociáveis, porque nos fora dado como instrução do Senhor. A nós cabe obediência. Obediência à palavra de Deus. É por isso que o que eu sempre gostei da presbiteriana, muito antes de vir para a presbiteriana, é a forma com que ela conserva os seus valores, a sua conduta, o seu ensino. Isso é uma bênção, meus irmãos, porque é de fato entender o que é ser igreja. Muita gente está repensando a igreja, buscando novos métodos. Não, esse método é muito ultrapassado, vamos repensar. E quem sabe se eu tirar o púlpito e colocar um latão, né? Aqueles latão, tipo de lixo, né? Ou então se eu tirar e colocar simplesmente uma prancha, e em vez de pregar as Escrituras, eu começo colocando filme no culto, e em vez de louvor eu coloco uma banda, e em vez de escolher pessoas dotadas de conhecimento das Escrituras e maduras, eu começo a colocar garotos, né? Os jovens são mais enérgicos. Tem muita gente repensando a forma de se viver igreja, não atentando para o básico, o que somos como igreja. Como igreja devemos ser fiéis àquilo que a palavra nos ensina. E isso é bênção. Isso é bênção. Precisamos manter a fidelidade, submissão à palavra de Deus. Paulo, ele começa a rebater algumas coisas, dentre elas no verso 9, que ele fala, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se lermos a carta um pouco para frente, nós veremos que havia quase que uma divisão, como Jesus não sendo plenamente Deus. Haviam problemas entrando dentro dessa igreja. Mas Paulo, ele confronta, ele ensina, e ele fala sobre o nosso Senhor. O interessante é que toda falsa doutrina, ela não se opõe a usos e costumes, meus irmãos. Nenhuma falsa doutrina se opõe a usos e costumes, ela se opõe diretamente ao nosso Senhor. Ela se opõe à autoridade do nosso Senhor, daquilo que o Senhor nos instruiu. Semana passada eu estava dando aula e conversando com os irmãos, e a gente conversando sobre o pecado do Éden, e eu perguntei para os irmãos, qual foi o pecado de Eva? E muitos falaram, né? Não, foi desobediência. E eu digo, certo, que mais? Eva talvez estava cansada do paraíso, não sei como era a vida lá, queria algo novo. E eu digo, é mesmo. Fiquei pensando naquilo,
E a gente analisou o que Deus havia dito para Adão e o que Satanás havia dito para Eva. O ensino é muito contrário, muito claro. Enquanto Deus disse, no dia que comer, certamente morrerá, Satanás disse, não, não morrerá. Quando Eva come do fruto, não é só apenas a desobediência, mas ela desconsidera Deus como sendo verdadeiro, como sendo o Senhor. As falsas doutrinas, elas sempre lutam, militam contra o nosso Senhor. Ainda que pareçam sutis, elas militam contra a autoridade do nosso Deus. E meus irmãos, precisamos ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. O bom conhecimento das Escrituras nos leva a compreender as doutrinas, o porquê das coisas. O porquê o cuidado na hora do batismo. Não batizamos de qualquer jeito. Não é o simples repetir de palavras, mas há um ensino, há uma investigação no sentido de motivação. Qual a sua motivação? O porquê batizar? Há uma conversa. E pessoas podem até se chatear, mas o batismo não é nosso enquanto homens, não é um direito nosso, mas reproduzimos aquilo que a palavra do Senhor nos orienta. A forma de entender o casamento, a forma de entender sexualidade, a forma de entender como devemos viver, o papel do homem, o papel da mulher. Nós olhamos para as Escrituras e não para desejos de homens, não para aquilo que o homem acha que deve ser correto. É a sã doutrina que nos orienta a vivermos uma igreja de forma fiel ao Senhor. E mais uma vez, a falsa doutrina, o falso ensino, milita, invade uma área que é do nosso Deus. É um ensino contra o nosso Senhor. É por isso que devemos ser enérgicos nesse sentido de não aceitar, de não concordar, de agir com amor para com os irmãos, mas de forma muito firme, nos posicionarmos em relação aos falsos ensinos. Em um mundo tão cheio de pastores, né? Você liga o YouTube e você vai ouvindo, né? E por vezes as pessoas acabam sendo mais pastoreadas pelo YouTube, pelos vídeos, por homens que estão em voga do que por suas igrejas locais. Porque passam o dia assistindo vídeos desse tipo e tentam trazer como benefício. Mas há uma forma de se viver igreja. E Paulo relembra isso aos irmãos. E no verso 10 ele diz que esses irmãos estavam completos, aperfeiçoados em nosso Senhor. Esse termo aqui, também nele, estáis aperfeiçoados, significa completos, preenchidos. A sã doutrina, ela nos preenche, ela nos completa em todas as coisas. Ela nos aperfeiçoa. Significa dizer que não precisamos de novas teorias, não precisamos de novos ensinamentos para nos achegarmos a Deus, para termos mais espiritualidade, para termos mais comunhão com Deus. Eu não preciso de um novo jeito de orar, com as mãos para cima, para baixo, sentado, inclinado. Eu não preciso subir ao monte da litorânea, que está até perigoso, viu, meus irmãos? Tem um bocado de assalto lá. Eu não preciso me deslocar porque alguém está me dizendo, lá o Senhor se revela. Eu não preciso de jeitos e trejeitos. Eu não preciso daquele cachecol, acho que é talude, não sei, que representa autoridade para o judeu, e aplicar isso na igreja. Eu não preciso de novas teorias. Aquilo que eu preciso está na palavra do Senhor e é suficiente. Há plenitude na palavra do Senhor.
Você é completo, aperfeiçoado, cheio, preenchido no Senhor. É isso que o termo grego aqui representa. Meus irmãos, viver o cristianismo é viver segundo a palavra de Deus. Essa é a importância da nossa leitura, da nossa dedicação às Escrituras. E ele continua dizendo que ele é o cabeça de todo o principado. Em uma igreja que começou a trazer muitos problemas doutrinários, muitos rudimentos do mundo, como diz o verso 20. Muitos ensinamentos contrários às Escrituras. E por vezes se esquecendo quem é o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. O nosso papel enquanto cristãos é nos submetermos à sua palavra. Nós já fomos cheios de Deus. Não precisamos buscar qualquer nova regra, qualquer novo ensino para ter essa plenitude. Não precisamos de misticismos, de unções. Não precisamos que importar unção do Canadá para dizer o que é avivamento. O que precisamos é olhar para as Escrituras e perceber que quem nós somos, as nossas dificuldades, olhar para o homem como a palavra nos diz, que o nosso coração é enganoso, que o cuidado que eu devo ter é com a minha língua, que é um órgão tão pequeno, mas Tiago fala um bocado da língua, né? É olhar para mim mesmo e perceber que por vezes eu sou egoísta em tantas mutualidades que existem nas Escrituras. É entender que faz parte de nossa igreja as viúvas, os órfãos, o evangelismo. É entender que não precisamos de nada além disso, de mantra, de movimento, do ungidão, não precisamos de nada disso. O que precisamos é nos voltarmos para a palavra de Deus, nos dedicarmos a ela e obedecê-la. O verso 11 diz que no Senhor nós fomos circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão em Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo agora puxa o quão unidos estamos em Cristo, meus irmãos. E isso daqui é lindo, é fantástico. Nós somos ligados pelo que Cristo fez. Note que o verso diz que nós fomos circuncidados não por intermédio de mãos. Mas aí ele começa a puxar Cristo, que nós fomos sepultados com Ele, que nós fomos ressuscitados com Ele. Essa é a nossa união em Cristo. Somos unidos ao nosso Senhor pelo que Ele fez. Diferente da circuncisão judaica, que é muito comum nas igrejas do Novo Testamento, pessoas judaizantes tentarem trazer de volta o cerimonialismo, as coisas do Antigo Testamento e tentar trazer para dentro da igreja. Mas aí Paulo fala que isso aconteceu, mas através da obra que Cristo fez. Fomos sepultados e igualmente ressuscitados em nosso Senhor. Não há nada incompleto. Não há nada que nos falta. E não por mérito nosso, mas porque a obra que Cristo fez foi completa. O nosso papel hoje, meus irmãos, não é aperfeiçoar aquilo que já é perfeito. Não é fazer aquilo que já foi feito. O nosso papel é nos submetermos ao nosso Senhor e sermos achados fiéis nele. É verdadeiramente andar nele, andar no nosso Senhor. Esse é o nosso objetivo. É isso que eu tenho tentado ensinar ao meu filho. Como ele deve andar no Senhor.
como ele deve se submeter ao nosso Senhor. E Paulo continua falando com esses irmãos, dizendo que eles estavam mortos, no verso 13, por conta das transgressões e pela incircuncisão da carne, mas que Cristo deu vida, perdoando todos os delitos. Que maravilha a obra que Cristo fez em nossas vidas, meus irmãos. Ele nos deu vida por sua obra. Não merecíamos, não fizemos nada para termos essa bênção, essa reconciliação com Deus, mas tudo foi feito pelo nosso Senhor. O verso 14 diz: tendo cancelado o escrito de dívida. Era um documento comum, a confissão de dívida, que ainda hoje temos em nosso ordenamento jurídico. Quando alguém deve uma empresa, deve a algum lugar, a primeira coisa que a empresa tenta fazer é negociar. Por quê? Porque na negociação ela consegue que a pessoa reconheça a sua dívida, que ela confesse a dívida. E sempre existiu esse tipo de documento. E nós tínhamos uma dívida impagável com Deus. Estávamos mortos por nossas transgressões, por nossos delitos. Mas o que o verso 14 diz é que o Senhor cancelou esse escrito de dívida. O Senhor cancelou aquilo que nos era prejudicial e removeu inteiramente. Mas quando você olha no conceito comum do evangelicalismo brasileiro, quantas pessoas ficam trazendo esse escrito de dívida? Eu era salvo, aí eu caí e perdi a salvação, aí voltei para a igreja, perdi de novo, voltei, perdi de... A Bíblia nunca falou sobre isso. Mas o que ela fala é que aqueles que estão em Cristo tiveram cancelado, removido esse escrito de dívida. E que de fato as pessoas só permanecem em Cristo pela obra da regeneração. Então é um sinal do cristão viver em Cristo, continuar vivendo nele. Mas é como se nós não olhássemos para as Escrituras como algo suficiente. E todo o tempo na história da igreja surgiram diversas falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Meus irmãos, o que Paulo diz é que o que temos é totalmente suficiente. Não precisamos de nada mais, nada além disso. E ele continua dizendo que essa obra que o Senhor fez foi removida e foi encravada na cruz do Calvário. Uma dívida impossível de ser quitada foi paga e cancelada pelo nosso Senhor. E esse cancelamento ele não se revoga. Não precisamos estar crucificando a Cristo constantemente em nossas vidas, dizendo: perdi a salvação, voltou a dívida, Senhor, morra de novo por mim, porque eu preciso ser salvo novamente. Porque na salvação não há um sinergismo, não há cooperação do homem para ser salvo. E essa é a beleza da graça do nosso Senhor, da misericórdia de Deus, que fez todas as coisas. E como vemos nos versículos acima, a voz do verbo é passiva, porque tudo quem fez foi o nosso Senhor por nós. É o Senhor que nos justificou, é o Senhor que nos resgatou, é o Senhor que encravou na cruz do Calvário a nossa dívida, a nossa condenação que era merecida. E é por isso que essa obra de Cristo, ela deve ser pregada do jeito que ela é. Não precisa ser acrescentado absolutamente nada. Nenhum movimento de igreja, nenhuma nova unção, nenhum ato de espiritualidade novo
nenhum agir do homem que traga, que acrescente aquilo que temos em Cristo. O que Paulo nos ensina aqui é que nós já somos unidos em Cristo pela obra que Ele fez. E que maravilha, que bênção que temos, que privilégio. E o verso 15, ele diz: e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz é que é a nossa mensagem de esperança, de alegria. Em um grupo de pessoas que temiam as coisas sobrenaturais e que buscavam novas filosofias, coisas sutis, coisas que não tinham valor algum, uma falsa humildade, como tem no verso 23, coisas que estavam destruindo aquele povo, culto a anjos, baseando-se em visões, sem motivo algum, como diz o verso 18, confusões dentro da igreja, modismos, sendo que a igreja precisava somente de uma coisa: permanecer na instrução do Senhor. De fato, conservar o estilo, o jeito de viver igreja, é o que nós precisamos, meus irmãos, é o que nós queremos. O nosso culto em cada ato deve glorificar ao nosso Deus, porque disso extraímos das Escrituras. A nossa forma de viver deve ser a mesma, continuamente. E que venha 2030, 2050, 2100, que sejamos fiéis àquilo que o Senhor nos deixou. E como é lindo viver igreja, e como é maravilhoso, e como é lindo entrar aqui e ouvir um hino como foi cantado hoje, glorificando ao nosso Deus, reconhecendo nele a grandiosidade, reconhecendo em nosso Senhor o senhorio. De fato, meus irmãos, Paulo estava preocupado com o falso ensino, e nós precisamos ter zelo com as Escrituras, zelo com a sã doutrina. Precisamos abrir os nossos olhos para ver tudo aquilo que tem entrado em nossas mentes, que entram em áreas que só a teologia pode falar, só a Bíblia pode trazer ensinamentos. A cultura muda, mas tem uma característica que permanece sempre desde o início dos tempos: o homem caído, ele sempre rejeita o ensino do Senhor. E o que Paulo chama esses irmãos é para terem cuidado com os ensinamentos, cuidado com a sã doutrina. O que Paulo relembra a esses irmãos é que tudo que eles tinham já era suficiente, porque eles foram unidos a Cristo por obra do nosso Senhor. Que bênção é viver a sã doutrina, que bênção é viver a forma, o jeito que o Senhor nos prescreveu. Há uma forma de se viver igreja, meus irmãos, e é debaixo da palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos abra os olhos para que nada nos afaste disso daqui. Nenhum modismo, nenhum pensamento humano, nenhum rudimento deste mundo, mas somente as Escrituras. Resumindo as teses de Lutero na Reforma, existe o conceito do sola scriptura, somente as Escrituras. Somente as Escrituras têm autoridade, nada compete com ela. Pelas Escrituras nós vivemos, pelas Escrituras nós fazemos igreja, vivemos igreja, fazemos cada ato aqui e continuaremos.
Ari Alisson um dia vai estar com 80 anos ensinando os irmãos, não vai? Os presbíteros, as irmãs da SAF, os jovens, os adolescentes. Os adolescentes já não serão mais adolescentes, mas haverá um novo grupo que foi ensinado e que fará continuidade a todas as coisas. Porque é isso que nós entendemos da palavra de Deus, assim vivemos. E que o Senhor nos dê a graça de continuarmos, meus irmãos. Louva a Deus pelo nosso pastor, que conhecia já ele há muito tempo, antes de vir para a igreja aqui. E ele é muito conhecido no meio teológico em São Luís, muito conhecido mesmo. Um professor que, segundo as turmas dizem, incomparável na didática. Eu nunca tive aula com ele, a não ser aqui na igreja agora, mas teve um dia que eu fui buscar minha esposa no seminário, eu estava lá e falei, vou assistir a aula do pastor Lúcio, ouço falar tão bem dele, e fui assistir a aula. Louvado seja Deus, porque Deus tem levantado homens dedicados à sua palavra e que trazem aqui e compartilham o ensino domingo após domingo. Meus irmãos, nós somos privilegiados de termos uma igreja tão solidificada nas Escrituras. Somos privilegiados por homens de Deus que estavam reunidos outro dia pensando igreja, retirando as falsas doutrinas, preocupados com a igreja, mantendo aquilo que o apóstolo Paulo fez nessa carta. Que sejamos assim, preocupados com essa doutrina, e que possamos partilhar com todo aquele que demonstra uma insatisfação. Meus irmãos, vocês não acham que deveria fazer assim? Não, meu irmão, porque nas Escrituras, que essa seja nossa resposta, o nosso empenho, meus irmãos. Que o Senhor nos ajude. Amém, meus irmãos. Graças a Deus pela mensagem, pelo alimento que nós recebemos. E certamente é interessante refletir sobre a mensagem durante a semana, né? A pregação, um alimento sólido, mostrando a suficiência das Escrituras, como nós devemos basear, fundamentar todas as áreas das nossas vidas nas Escrituras, e ao mesmo tempo também ter um fundamento sólido para avaliar tudo aquilo que tem acontecido ao nosso redor, né? Nós temos visto, quando você abandona as Escrituras, eu não sei se alguns irmãos já tiveram essa experiência, né? Às vezes você chega numa igreja, né? E aí a pessoa começa a pregar, aí ela fala sobre Deus e você fica assim, meio assim, rapaz, eu não estou lembrado disso aqui, será que é o Deus das Escrituras? Aí ela começa a pregar sobre a salvação e começa a atribuir uma série de coisas, só não fala de Cristo Jesus. Aí no final, quando você está ali, que você olha ao redor, gente, isso aqui é uma igreja mesmo? Porque parece que há uma desconfiguração geral quando há um abandono das Escrituras. E meus amados, essa mensagem é muito oportuna. Se a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, fica a reflexão. Quantas vezes no nossos dias nós lembramos as Escrituras? Na dinâmica do nosso dia a dia. Quantas vezes? Nós afirmamos tanto isso. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, mas no dia a dia, quantas vezes nós recorremos à palavra de Deus como uma orientação firme para os dilemas do cotidiano, até mesmo para trazer conforto e instrução para aqueles que estão distantes, né, que ainda não foram alcançados pela graça de Deus. E é através das Escrituras, meus irmãos, que nós, o povo de Deus, também somos assim, luz em meio a muita confusão, né? Por exemplo, igreja em metaverso, né? O pessoal inventa, irmão, né? E aí nós já tratamos sobre isso com os adolescentes, foi bem bacana, entendeu? Então, meus irmãos, graças a Deus por este dia,
por termos a oportunidade de cultuar o nosso Deus, de recebermos o alimento sólido. Deus continue abençoando a vida do irmão Henrique, né? E renovando a sua disposição para pegar a palavra de Deus e dando sabedoria para que o mantenha sempre fiel às Escrituras. Deus abençoe, tá? Pedir ao querido presbítero Aristoneide, porque são dois Aris, né? Em um determinado momento eu sempre fico meio confuso, mas presbítero Aristoneide, para fazer uma oração, encerrando, né, o nosso culto. Lembrando que às terças-feiras nós temos aqui o nosso culto de oração, certo? É uma atividade da igreja durante a semana, tá? E o desejo do nosso coração é que os irmãos tenham uma semana abençoada, né? Uma semana debaixo da proteção, renovados pela graça de Deus, que os irmãos tenham uma semana feliz, certo? E que nós, como foi pregado aqui, nos fundamentemos cada vez mais na palavra de Deus, que é a expressão autoritativa de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, nos guarde. Vamos encerrados aqui com a oração do presbítero. Amém. Só lembrando também que após o culto terá uma reunião com a Jéssica sobre orientações, né, para responder as cartas ainda do projeto na Escola Primavera de Evangelização que foi feito no mês de maio. E essas cartas precisam ser respondidas e ela vai rapidamente reunir para dar orientações sobre como deve ser feita essa resposta tão importante para esses jovens. Amém? Então, oremos então. Pai, mais uma vez nós louvamos e engrandecemos o Teu nome nesta noite. Como foi bom aprender mais acerca da Tua bendita palavra, a Tua palavra que é luz para os nossos caminhos, luz para as nossas vidas, orientação para tudo que vamos fazer. Nos ajuda a olhar para o Senhor, a olhar para a Tua palavra, a andar de conformidade com a Tua bendita palavra, Senhor, no nosso dia a dia. Como foi falado aqui, somos chamados, somos desafiados a nos mover por ela, né? A sermos orientados diante dos dilemas da vida, olharmos para o Senhor e lembrarmos do que a Tua palavra nos diz, que a nossa memória esteja aguçada para isso, para lembrarmos, para refletirmos na Tua palavra, naquilo que foi pregado nesta noite, que esta palavra de hoje ecoe profundamente na nossa mente, no nosso coração, durante toda essa semana, porque a Tua palavra ela é viva e eficaz, é mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra no íntimo do nosso ser e transforma toda a nossa vida. Abençoa o Teu povo que está aqui, que foi alimentado pela Tua palavra, e nós assim, para que nós possamos assim também, ó Deus, com a Tua palavra, orientar aqueles que precisam, aqueles que estão errantes pelo caminho, que precisam ser orientados pela Bíblia, pela palavra do Senhor. Muito obrigado, abençoa o Teu povo, abençoa o pastor que estará de volta nesta semana, a partir de quinta-feira, que a Tua bendita, que o Senhor bendito esteja guardando e orientando ele em todos os seus caminhos e a cada um de nós também. Fica conosco, nos leve em paz, dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada. Assim nós te oramos e por fé te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Estamos despedidos, que Deus abençoe cada um de vocês.